E aí, gente, boa noite, a paz de Cristo para todo mundo. E estou de volta aqui para a gente falar um pouco da segunda carta, né, do Apocalipse, que o Senhor Jesus Cristo direcionou à igreja de Esmirna. E já antes de começar o vídeo, já gostaria que você, se você perdeu a primeira, vá lá, entra lá no meu canal, lá tá lá a primeira carta que foi direcionada a Éfeso, foi bem bacana, né? E hoje eu queria falar agora sobre Esmirna, a igreja que era pobre, ao contrário de... Fugiu a outra que Jesus falou que era pobre, negro, cego e nu. Fugiu o nome agora. Laodiceia. Ao contrário de Laodiceia, o Senhor fala que é rica, apesar de ser pobre, sua condição de pobreza. Então vamos lá, gente, não vamos tomar muito tempo, que eu já falo bastante, deixa eu me posicionar aqui. E vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Segunda carta à igreja de Esmirna. Vamos lá? Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meu Deus, coisa linda, né, gente? Uma das características das cartas que Jesus direcionou para as suas igrejas, que ele se identifica como Senhor da igreja, ratificando a sua autoridade. Depois ele dá um breve detalhe da sua onisciência. Ele sabe, sei as suas obras, sei o que está acontecendo com vocês, nada está fugindo do meu controle. E aí ele sinaliza quando a igreja, a maioria dela teve algumas observações, algum puxão de orelha. Esmirna teve esse alerta da parte de Jesus sobre algumas tribulações que passaria. E no final ele deixou uma promessa, né? E aí uma coisa interessante, tem algumas coisas aqui, apesar de ser muito curta que a carta Esmirna, mas tem algumas coisas interessantes aqui que a gente tem que avaliar. A igreja de Esmirna, ou a cidade de Esmirna, ficava na Ásia Menor. Segundo estudiosos, ela ficava em torno de 40 quilômetros da de Éfeso. Era uma cidade que tinha como característica um comércio forte, por isso atraiu muitos judeus para aquela cidade. E ela era também conhecida, era conhecida como o Porto da Ásia. Por quê? Porque ela tinha uma baía muito grande ali no Mar Egeu. Então, isso aí são um pouco do pano de fundo para você entender porque Jesus falou algumas coisas, né? Então, já identificando aqui, né? E ele já direciona, quando ele fala o anjo, ele está direcionando para a liderança daquela igreja, e aí na figura do pastor, dos bispos, do presbitério. E aí ele faz um breve relato do que ele já estava vendo com a igreja de Esmirna. E o que estava acontecendo? Uma das coisas que ele diz aqui, primeira coisa que ele diz, que ele é o primeiro e o último,
ele faz uma alusão ao... Aqui a gente tem que ter em mente que a gente está falando de igrejas que estão em territórios gregos. Então, tudo que o Senhor traz como mensagem, ele sempre vai usar o momento, né, o status quo, o establishment, como o pessoal fala, né, daquele momento, para exemplificar um ensinamento, para alertar acerca de algumas coisas, ou também para deixar promessas. Então aqui não foi diferente, ele usa a figura do alfabeto grego, né? O alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto e o ômega é o último, é o término que dá a ideia de completude, e logo em seguida ele faz uma alusão também por ele ser o segundo Adão, né? O primeiro Adão deixou a desejar, mas ele, como segundo Adão, ele completa a obra. E aí ele diz aqui, aí Jesus mostra a sua onisciência. A primeira coisa que eu queria abrir umas aspas aqui. Você tá aí, cara, ou forma de expressão, né? Força de expressão. Você tá aí desanimado, ninguém quer saber, ninguém me olha, ninguém tá nem aí para as minhas situações. Eu tô abandonado, tô esquecido. Talvez sim, você esteja esquecido pelas pessoas. Mas o Senhor, mais uma vez, nos mostra aqui que nada passa batido diante dos seus olhos, diante da sua onisciência. E ele, enfaticamente, ele diz, eu sei as tuas obras. O Senhor te diz nessa noite, eu sei as tuas obras. Eu sei o que se passa pelo teu coração. Eu sei o que está te acometendo, que está roubando a tua alegria, a tua paz, o teu ânimo, o teu ímpeto acerca da vida, os desafios da vida. Mas o Senhor deixou a mensagem que Ele está no controle de todas as coisas. E a adversidade, ela vem sobre a nossa vida no intuito de nos aperfeiçoar, desenvolver habilidades que muitas das vezes não, certamente na zona de conforto nós não desenvolveríamos, e também desenvolver a sua fé, refinar, né, a sua fé, trabalhar a sabedoria. A sabedoria a gente aprende só nas adversidades, só nos momentos de lutas e desafios, né? As contrariedades da vida, por mais que não sejam fáceis, mas ela serve como escola para a nossa vida. Então, olha dessa forma, olha através desse prisma, porque certamente isso já vai mudar a forma como você está encarando os desafios, as circunstâncias da vida, até as contrariedades da vida. Isso já vai mudar, já vai virar a tua chave, já vai te ajudar muito. E aí uma coisa que Jesus fala aqui, que ele fala assim, ó, e pobreza. Por que pobreza? O que acontecia? Como eu já mencionei, é uma cidade que tinha um comércio forte e aí atraía judeus, atraiu muitos judeus. E o que acontecia? A cidade de Esmirna era caracterizada pela sua lealdade a César, o imperador daquela época. E o que acontecia? Aqueles que se identificavam como cristãos certamente perderam seus empregos, fecharam seus negócios devido à perseguição. Algumas religiões que a gente conhece aí, principalmente no Oriente Médio, a gente sabe que as pessoas quando se convertem ao cristianismo, elas são deserdadas, elas são perseguidas e até caem em casos extremos, até assassinadas. Então isso não é novo, isso já naquela época já acontecia. Então a igreja de Esmirna, a maioria era formada por pessoas pobres, empobrecidas, essa é a palavra, empobrecidas, porque tinha seus empregos, tinha seus negócios, mas
devido a não seguir, a não ser leal a César, foram perseguidos e automaticamente foram empobrecidas. Outra coisa interessante também é o paradoxo que o Senhor estabelece aqui. Mas tu é rico. Por que o Senhor fala que tu é rico? Porque a riqueza que o Senhor vê na nossa vida não está nas nossas posses. Como ele mesmo diz, né? Que o tesouro que é dessa terra, a ferrugem consome, a traça corrói e tudo mais, né? Mas a verdadeira riqueza está em quem nós somos em Cristo. E o Senhor estava vendo o trabalho árduo dessa igreja em testemunhar, em seguir adiante ali, apesar de todas as lutas. E o Senhor ainda enfatiza aqui, ó. Ele diz: e a blasfêmias dos que dizem judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Por que o Senhor fala que não são judeus? Porque o verdadeiro judeu, ele ama o seu Senhor. Ele não luta contra o seu Senhor. Em certa vez Jesus fala assim, desculpa, Jesus, vocês falam que são filhos de Abraão, mas vocês não fazem o que Abraão fez. Ou seja, não seguiu o exemplo. E esses judeus aqui eram judeus que estavam perseguindo os cristãos. Eles não aceitavam o cristianismo. Por isso que o Senhor fala assim, esses aí não são judeus. Eles não me reconhecem como o Senhor da vida deles. E automaticamente o Senhor ainda traz uma atribuição, né? Traz uma marca para eles, né? Como a sinagoga de Satanás, ou seja, que estavam a serviço de Satanás. Eram religiosos que não entenderam a graça de Deus e não só entenderam, mas perseguiam os cristãos. Por isso que o Senhor fala assim, enfaticamente, estão estabelecendo um trono de Satanás, porque estavam a serviço do mal. Seguindo adiante aqui, outra coisa que o Senhor fala aqui, né? Não temas, aí ele fala sobre algumas coisas que aconteceriam, e como eu já prefaciei, ali traz a ideia da onisciência. E ele ainda dá detalhe, por alguns sofreriam tribulações por uns 10 dias. Ou seja, essa exatidão mostra que o Senhor ele não está aliviando, ele não está alheio às lutas da sua igreja, às lutas dos seus servos. Então a mensagem que enfaticamente eu estou dizendo, que eu quero dizer aqui, que eu estou colocando aqui, é que o Senhor não está indiferente à tua necessidade. Pelo contrário, Ele está aperfeiçoando. Deus fala até no silêncio. Deus fala até nos momentos mais adversos da nossa vida. Então, peça discernimento ao Senhor, ao Espírito Santo, para entender a vontade de Deus, para que Ele ministre e para que Ele abra os seus olhos espirituais, como fazer cair as escamas, né? Como Ele fez com Paulo, e os olhos espirituais sejam abertos para que você venha compreender as formas como Deus se movimenta. O grande desafio nosso hoje como igreja é entender como Deus se comunica, como Deus se movimenta ao longo dos anos, a fim de que a gente não venha cometer erros devido a essa falta de entendimento. E aqui ele está mostrando bem, está sendo bem enfático. Eu conheço, eu estou no controle, e isso aí serve para você, meu amigo. Eu estou no controle da tua vida, eu não perdi a rédea, diz o Senhor, e Ele está tratando o teu caráter, Ele está tratando a sua vida, Ele está te forjando, e a gente forja através do calor das adversidades, no calor, no fogo, no forno que o ouro ele é purificado, e quando ele
passa por esse forno vamos botar da adversidade, ele começa a brilhar. E aí, quando ele está brilhando, que a gente percebe que ele está no seu alto nível de pureza. Então, quem sabe Deus não está fazendo isso com você? Está te permitindo passar pelas fornalhas da vida, das dificuldades, das lutas, porque Ele está te forjando, Ele está te purificando, Ele está refinando a tua fé a tal modo que daqui a pouco você vai brilhar para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí, seguindo aqui, ele ainda diz assim, ser fiel, a fidelidade ao Senhor é a chave para que sejamos vitoriosos e alcancemos a coroa da vida. E aqui a palavra, o Senhor de propósito, ele coloca aqui a coroa da vida. Por que coroa da vida? Ele poderia falar vida eterna. Porque a coroa conota algo de valor, algo que é raro, algo que tem uma grande estima. Então, propositalmente, ele bota a coroa e a igreja, que ele mesmo ali identificou como pobre, e ele logo em seguida, o Senhor fala assim, tu és rica, por quê? Porque pela sua fidelidade alcançaria a coroa da vida, ou seja, a maior premiação que um ser humano pode alcançar é a vida eterna. E aí, por isso que ele, de propósito, o Senhor coloca como coroa. Coroa você não acha em cada esquina. Coroa traz uma ideia de ser ilustre, de algo valioso, de algo que quem a possui é valorizado e é destacado. Então, o Senhor, ele diz, ele enfaticamente está usando a palavra coroa da vida para dizer que é algo muito precioso e você deve dar valor. Dê valor à tua salvação, meu amigo. Dê valor à tua salvação, minha amiga. O Senhor, ele quer te fortalecer nessa noite, fortalecer a tua fé para que você caminhe, porque é necessário. E Ele vai te dar graça, e o Espírito dele está na sua vida para te ajudar nessa caminhada e a te ajudar acerca de todas as coisas. E aí o que a gente recebe? Ele diz assim, ó, o que vencer receberá, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, ou seja, não passará. A segunda morte aqui traz a ideia, traz a informação da condenação eterna. Aquele que perseverar, aquele que for fiel até o fim, aquele que abrir mão da sua vontade, da sua carne, das inclinações carnais, pecaminosas, por amor a Cristo, certamente alcançará a coroa da vida e não passará pela segunda morte, que é a condenação eterna. Aleluia, glória a Deus. Receba essa palavra, que o Senhor te fortaleça nessa noite, que o Senhor inunde seu ser com a sua graça abundante, que o Senhor desate os seus olhos espirituais para que você veja a grandeza desse Deus que tu serve, e você perceba as coisas tremendas e grandiosas que Ele já tem feito na sua vida, mas o teu espírito, como está abatido, e a ingratidão tomou posse do teu coração, você hoje virou um murmurador. Mude esse quadro. Arranque a murmuração da tua boca e comece a glorificar a Deus. Certamente você vai ver o melhor de Deus para a sua vida. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te enriqueça, que o Senhor te ajude a fazer as coisas certas, para que, ainda que você seja pobre fisicamente, natural, neste mundo, mas você será enriquecido porque alcançará a coroa da vida. Amém? Receba essa palavra no teu coração e Deus te abençoe.